Saudações para você que acompanha o canal do Baixa aqui no YouTube. Nós estamos começando um quadro novo, é o Baixa Aqui Responde. Se você acompanha o canal do Baixa Aqui Jogos no YouTube, deve conhecer o BJ Responde, que o pessoal comenta, manda perguntas, a gente seleciona algumas e vai respondendo de forma bastante descontraída. Nós vamos fazer o mesmo agora no canal do Baixa Aqui. Nós vamos tirar algumas perguntas da seção de Tira Dúvidas do Tecmundo e o pessoal aqui da nossa redação vai responder. A gente espera que você goste. Vamos lá. Eu estou aqui com o Fábio e ele vai responder a pergunta do Fabiano. O DOS foi baseado em Unix? É baseado em Unix? Então, a resposta é não. Por que não? A princípio, o que parece quando você vê a linha do tempo dos sistemas operacionais é que quase tudo veio do Unix. Mas, na verdade, o DOS surgiu, não foi nem da Microsoft, ele era de outra empresa. Ele surgiu especificamente para os processadores da Intel x86, que é a arquitetura que a gente tem até hoje. Então aí o que aconteceu? Essa empresa fez o sistema para os PCs da IBM que tinham Intel, a IBM, a pedido da IBM no caso, e depois a Microsoft comprou e começou a trabalhar em cima dele. Então é um sistema que veio à parte, ele não tem nada de código do Unix. Talvez alguma coisa eles podem ter roubado de código, mas a princípio é um código à parte que não tem relação alguma com o Unix. E a curiosidade é que alguns chamam de MS-DOS, na verdade é o nome oficial, né? MS de Microsoft. Exatamente. A partir de, acho que 1981, por ali, virou MS-DOS, mas antes ele era x86-DOS e no início ele era QDOS, por causa da empresa que tinha feito originalmente. Tá certo, então tá aí, Fabiano, respondida a sua pergunta pelo seu quase xará, o Fábio. Quem vai responder nossa próxima pergunta é o Wickerson e ela é do Arthur. Ele perguntou: eu consigo instalar diferentes SOs no computador, por que no celular não? Na verdade, você consegue instalar, né? Mas diferente do que acontece no computador, onde o controle do sistema operacional é feito pelo disco, no celular esse processo é mais fechado. Não há interesse dos fabricantes em abrir para que as pessoas instalem um ou mais sistemas operacionais. Da mesma forma, virtualizar um sistema operacional também num smartphone é meio inviável, porque tipo, não há uma capacidade de processamento tão grande, não há interesse também de você ter um celular com 2 sistemas operacionais e ter um desempenho mais baixo, né? Seria algo sem sentido, né, bem dizer. Então, é possível, mas como esse sistema não é tão aberto, é mais difícil, realmente só o pessoal que manja mesmo consegue abrir e até instalar 2 sistemas operacionais. Porém, você não vai, esses sistemas não vão fluir, não vai ser uma experiência legal pelo que a gente tem hoje. Então, é possível, mas não vale a pena e é bem viável e não há interesse nenhum dos fabricantes em abrir isso para o público. Eu já vi no mercado, não tem exatamente smartphones com 2 celulares, mas tem alguns produtos mais diferenciados. Acho que tem alguns híbridos com dual boot que eles chamam, né? Exato, alguns até chegam a trabalhar com 2 processadores, né? Um processador diferente para a versão mobile, digamos assim, e um processador diferenciado para a versão desktop. No caso, a gente tem até alguns aparelhos da Asus, por exemplo, que rodam com Android e Windows, um Windows RT ou Windows 8 Pro. Então, é possível, mas é aquela coisa que eu falei, não há interesse dos fabricantes em que você tenha um aparelho com 2 sistemas operacionais mobile. No caso, por exemplo, você tem um com Android e um com Firefox OS, por exemplo. Não há interesse dos fabricantes que você tenha um celular desse tipo. A Samsung tentou trabalhar alguma coisa nesse sentido, com algumas experiências de ter o Tizen OS, né, que é o sistema operacional deles, e Android, mas ela optou também por lançar aparelhos com sistemas operacionais separados. Então, é possível? Mas é inviável e não há interesse dos fabricantes em fazer isso. Tá certo, mais uma pergunta respondida nesse Baixa Aqui Responde. Quem vai responder a próxima pergunta desse Baixa Aqui Responde é o Gustavo Bonato, nosso diretor de conteúdo. A pergunta é do Vinícius, ele manda: existem placas de vídeo para cada tipo específico de processador ou placa-mãe? Ele dá um exemplo também. Por exemplo, a AMD só pode usar placa de vídeo AMD ATI? Fala, Vinícius, aquele abraço para você. É o seguinte, diferente de processador em que você realmente tem que saber a diferença porque a pinagem é diferente, então se você tem um processador Intel ou AMD, a placa-mãe vai ser exclusiva para um dos dois. Isso não acontece com placas de vídeo, porque placas de vídeo elas usam um slot padrão, então assim, tanto as placas-mães são preparadas para suportar tanto as placas de vídeo da AMD quanto com o chipset da AMD, tanto com aquelas com chipset da NVIDIA, né? As mais novas, por exemplo, elas usam o slot PCI Express 3.0. O que você deve tomar cuidado é só na hora de comprar uma placa de vídeo verificar qual que é o slot da placa-mãe que você tem para
para encaixar essa placa de vídeo, né? Se tua placa-mãe for 2.0, PC Express 2.0, por exemplo, ao plugar uma 3.0, a velocidade de transferência vai ser menor. Ou se tua placa-mãe for muito mais antiga, que tem slot AGP, não vai encaixar uma placa de vídeo 3.0, né, PCI. Mas é basicamente isso, não existem grandes diferenças assim para a placa de vídeo, então você pode ficar tranquilo. É só você dar uma olhadinha antes de comprar e conferir no Tecmundo, que a gente tem vários artigos explicando esse tipo de assunto. Não é compatibilidade de marcas, é compatibilidade de entrada, por exemplo. Entrada, exatamente. Tá certo, a gente segue, baixa aqui e responde. Estou aqui com o Vinícius e ele vai responder não uma, mas 2 perguntas nesse baixa aqui e responde, tá certo. A primeira é do Elton. Como saber se meu PC roda tal jogo? Então, Elton, seguinte, primeiro você deve olhar os requisitos do jogo no site do fabricante. Daí você compara com a sua máquina e vê se a sua máquina atende a esses requisitos. Isso é fácil. Se você não sabe ver a sua máquina, ver o hardware dela, você pode baixar um programinha no Baixa Aqui. O nome dele é HW Info. Você só instala, executa e ele já mostra todo o hardware da sua máquina. Você vai poder comparar. Outro sistema que você pode fazer é acessar o Can I Run It? Do System Requirement... Tá aqui na tela. Requerimentos. System Requerimentos Lab. Tá aqui na tela. Você acessa ali, escolhe o nome do jogo, ele vai detectar a configuração da sua máquina e mostrar se você consegue executar. Beleza, então a segunda pergunta para você é do Arnaldo. Se eu deixar o PC ligado uma semana, gasta muito? Pode ser que gaste, dependendo do consumo da sua máquina. Eu fiz uma continha aqui para você ter uma ideia. Se a sua máquina gasta 300 watts, você divide esse número por 1000 para ter quantos kWh que ela gasta. Então, no caso, seriam 0,3 kWh. Aí você multiplica esse número pelo custo do kWh, que no caso aqui no Paraná é a Copel. O custo médio é 36 centavos. Multiplicando pelas horas da semana, você teria um gasto de R$18 por semana para deixar o PC ligado todo dia. Bacana, tá aí 2 perguntas respondidas pelo Vinícius. E essa foi a primeira edição do Baixa Aqui Responde. A gente espera que vocês tenham gostado da ideia do quadro e a gente vai continuar com ele, sempre buscando sanar as dúvidas dos nossos frequentadores, dos nossos espectadores também. É isso aí, até a próxima.